Melhor. Gravar. Ótimo. Então, vamos dar início, né, gente? Uma boa tarde, né? Primeiro, uma boa tarde a todos vocês, todos os convidados, né, que estão aqui hoje, especialmente, né? Professor Sandro Vinícius dos Santos, da UFJM, lá da Universidade. Olha, eu te chamando lá da UFJM, da UFMG, Também, professora. não está errado, Também, não. você está tão misturado, né? Então, a gente ainda está. A professora Ellen, Patrícia, do campus de Janaúba, a estudante Deise, que está aqui também hoje com a gente, a professora Luana Schettino, que é do campus de JK, professora da FAMED. Mas antes de apresentar os convidados, né, dizer assim que também me apresentar, né, sou Lucineide Soares, sou mãe, sou pedagoga, né, atuando no campus do Mucuri e membro fundadora também do coletivo Acolhe UFMG, do FMJM. Esse coletivo, né, é um coletivo que é criado mais recentemente, que é uma iniciativa, né, de servidoras e alunas, né, da UFJM, com o objetivo de construir, né, políticas institucionais de acolhimento a mães na UFJM. Então, é um coletivo assim, novo, mas que já vem se mobilizando com importantes ações, e esses debates faz parte de um deles, né, de uma das suas ações. Então, assim, é com muita alegria, né, que realizamos esse terceiro debate do projeto, que acaba sendo um projeto de extensão do Acolhe UFJM, registrado na PROEX, né, e que possui como temática norteadora: será que a universidade está mesmo aberta para as crianças? Então, assim, para que esse debate ocorresse, né, nós também traçamos alguns objetivos para ele, que dentre tantos objetivos, o principal é saber, né, se a universidade, como essa universidade vem construindo espaços e tempos de acolhimento para as crianças, no geral, né, e para os filhos de servidoras e discentes. Embora a gente está com esse foco mais geral, a gente não vai perder de vista nesse debate, que é parte desse movimento do Acolhe, né, da importância da gente entender também como nossos filhos estão sendo acolhidos, e é parte do Acolhe também entender esse lugar da mãe, né, na vida acadêmica hoje, das mães, sejam elas servidoras e discentes da UFVJM. Então, vamos discutir nesse contexto, né, a criação de espaços permanentes, creches, brinquedotecas, museus, espaços de cuidado, de brincar, salas de amamentação, que no caso ordenha, né, para essa efetiva presença e vivência das crianças no ambiente universitário. É importante também a gente destacar aqui que essa intenção, ela parte também do pressuposto, né, de que a forma, né, como o país, como a nação, como a cidade e as instituições, né, no caso das universidades ou escolas, que sejam, acolhem suas crianças e os filhos, né, de sua população, da sua comunidade, pode nos revelar qual é a concepção de criança que cerca as práticas, né, além disso, as políticas públicas e de gestão institucional. Então, é nesse foco que esse debate se propõe a de fazer uma discussão geral sobre a criança, mas focado na instituição universidade, que é a qual nós fazemos parte dessa comunidade. Mães, mulheres, mães, né, filhos, né, desses sujeitos que estão aqui nessa comunidade acadêmica. Inclusive os pais, que também cuidam de suas crianças, que sabemos que tem. Então, para iniciar esse debate, eu vou apresentar aqui um pouco, né, os nossos convidados, vou apresentar de uma única vez e depois vou dar abertura para a palavra a cada um deles. Então, no primeiro momento, né, eu gostaria de apresentar aqui o professor Sandro Vinícius dos Santos, que foi professor, né, da educação infantil da Prefeitura de Belo Horizonte, em 2004 a 2014,
formado em Pedagogia em 2009 pelo Instituto de Educação Anísio Teixeira e a Fundação Helena de Poff. Em 2010, ele concluiu a especialização em Docência na Educação Infantil pela FAI-UFMG, fez mestrado em 2013 e doutorado em 2016. Também pela FAI-UFMG, em 2017, ingressou como docente da Também pela FAI ele fez o doutorado, né, e em 2017 ele ingressou como docente da Faculdade Interdisciplinar de Humanidades nossa, que é a FI, onde eu estou até 2022, quando foi, né, transferido para a UFMG, que é isso que eu estava tentando dizer. Em sua trajetória acadêmica, vem pesquisando o engajamento das crianças nos diferentes processos de socialização que vivenciam entre si e na relação com os adultos. Seja bem-vindo, professor Sandro. A professora Helen Patrícia Alves, né, Rocha, é uma profissional com formação em matemática e engenharia química. Em 2016, concluiu seu doutorado em engenharia química na UFMG, período em que também celebrou o nascimento de Mariana. No ano seguinte, ingressou como docente na UFVJM, campus Janaúba, quando Mariana tinha apenas 8 meses. Atualmente, dedica-se ao ensino de disciplinas relacionadas às engenharias e desenvolve pesquisas, né, focadas no uso de energias alternativas, modelagem e simulação de processos. E como uma professora engajada na extensão universitária, ela coordena desde 2019 o projeto de extensão Brinquedoteca Inclusiva, e a professora Ellie também é membro fundadora do coletivo Acolhe UFVJM. Estudante Deise é o estudante da UFVJM, né, do campus do Mucuri, Deise Magalhães, né, onde cursa curso de serviços sociais, e é mãe, né, de Aurora, de 1 ano e 9 meses, e gestora da FETAENG, no Polo Mucuri Teoflotone. A professora Luana Pereira Leite Schettino, é tricordiana. Para quem não sabe por que esse nome, né, porque é natural de Três Corações. Se eu não acertei, Luana, você corrige aí na hora da sua apresentação. Ela é mãe de Matheus, de 9 anos, e esposa do Marco Antônio. Formada em fisioterapia pelo UFVJM, mestrado e doutorado em biologia celular pelo UFMG, é professora do ciclo básico da Faculdade de Medicina da UFVJM desde 2015, atua em todas as áreas do tripé universitário, ensino, pesquisa e extensão, bem como administração na CPPD, CAS, colegiado de graduação, colegiado de pós-graduação, NDF, FAMED, dentre outros. Trabalha em extensão universitária na graduação e pós-graduação e hoje coordena 2 projetos de extensão, que é a Universidade das Crianças da UFVJM, né, desde 2016, o Corpo e suas redes sociotécnicas desde 2021 e um de Cultura, Artesão do Corpo, desde 2022. Ela é supercoordenadora da Rede Mineira de Universidade das Crianças, organizou em parceria com a UFMG exposição com o Processo Saber, né? Processo Saber, em 2017, na Casa da Glória, em Diamantina. Exposição de curtas de animações da Universidade das Crianças no Teatro Santa Isabel e Praça Pública, em Diamantina. Guinda, Sopa e São João da Chapa, em parceria com o Circuito Cultural do Banco do Nordeste, Prefeitura Municipal de Diamantina, e mais recentemente na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com exposição no Museu Ponto, com a participação de 1.600 crianças em 2 dias de exposição. E é também professora do mestrado profissional em Educação e Ciências, né, Matemática e Tecnologia, na linha de pesquisa, ensino, aprendizagem de ciência, com foco na divulgação científica, membro do grupo de estudo Getari, e coordena o projeto de ensino de secação ativa com intensa colaboração e supervisão da técnica administrativa Juliana Salles. Então, essa aí foi uma apresentação de todos os convidados, e claro que a gente, todos podem também complementar suas apresentações ao momento de suas falas, e desde já, né, já desejamos assim, um ótimo debate para esse momento tão importante, que é discutir sobre as crianças na universidade,
e saber, né, que conceito de criança nós estamos construindo aqui, se é de uma criança, né, que fala, que constrói cultura ou não. Que criança é essa? E para isso, só quem vai poder nos ajudar nesse momento é o professor Sandro, a professora Hélia, a Juliana, a Deise. Vamos aí, eu passo a fala para vocês, em primeiro lugar, e para o professor Sandro Vinícius Salles dos Santos. Então, boa tarde a todos. E eu faço cumprimentando a Lucineide, que já é uma amiga assim, de longa data, e outras amigas e outros amigos que estou revendo agora, né, como Juliana, a Luana, que eu já conheci em alguma medida pelo tempo que fiquei na universidade, mas não a conhecia presencialmente, né? Amanda, que está aí, que eu conheço até antes da universidade. Enfim, e as novas e novos colegas que hoje estão aqui e tal. Quer dizer que estou calmo, estou tão calmo que chega a estar nervoso, assim, porque o convite da Lucineide é como... É um misto de sensações como andar numa roleta russa, numa montanha russa, né? Assim, nossa, que legal, vou conversar com a galera que há muito tempo eu não vejo, da UFVJM, com um tema que eu gosto e que eu tenho estudado em boa parte da minha trajetória acadêmica. Aí, na hora que eu começo a preparar ontem à noite, eu falei, mas para que mesmo que eu aceitei o convite e tal? E aí a cabeça começa a entrar em looping, né? Assim, um pouco isso. E é sempre um desafio, né? Pensar as crianças na contemporaneidade é sempre um desafio, mas eu considero que é um desafio bom, né? Não sei se eu tenho respostas para a pergunta que dá título a essa nossa conversa, mas eu tentei alguns ensaios aqui. Lucineide, ao me apresentar, fez uma boa confusão assim, né, de eu ser da UFVJM. Eu me orgulho muito assim, de ter iniciado a minha trajetória acadêmica como docente na UFVJM, e para mim é sempre um prazer, é sempre uma novidade, uma possibilidade outra de reencontrar e de falar com os colegas, as colegas de Diamantina, de Teoflotone, de Janaúba, de Unai. Bom, eu preparei uma apresentação. Eu sou, como Lucineide falou, eu sou pedagogo de formação, e pedagogo, quando se apega à palavra, não quer soltar. Para eu não divagar demais, eu fiz uma espécie de uma apresentação que não é bem uma apresentação, é muito mais uma organização, talvez visual e de ideias, para poder partilhar aqui com vocês. Só um momentinho que está carregando. Já aparece para vocês? Sim. Uhum. Já, né? Como a tarefa é um tanto quanto difícil, e quando a gente tem o risco de não saber fazer ou falar o que foi encomendado, eu sempre acho que a arte nos ajuda em alguma medida, e eu queria começar com uma poesia do Manuel de Barros, que eu gosto muito. É um poeta brasileiro que sempre se preocupou em narrar a infância e a criança que foi no Pantanal Mato-Grossense. Eu acho que tem algumas poesias que nos fazem aproximar das crianças, das experiências de infância, né, que vivemos e que as crianças na atualidade ainda vivem. E dizia então Manuel de Barros que no descomeço era o verbo, só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia, que é voz de poeta, que é voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Aí eu sempre acho que esse poema especial do Manuel de Barros, ele é muito fortuito, porque ele nos inspira a não ouvir, mas a auscultar o que as crianças nos dizem.
a não olhar, mas a observar as ações e as interações que as crianças estabelecem com o mundo. E aí, eu, na minha trajetória de professor de educação infantil, eu andei colecionando, na minha trajetória de uma forma pessoal, assim, de vida, eu andei colecionando algumas falas das crianças, assim. Uma delas é de uma colega, aliás, é do filho de uma colega do curso de letras, da Simone Santos, a quem eu gosto muito, e gosto muito também do Heitor. Quando ele tinha 3 aninhos, ele perguntou para ela assim: mãe, dá para tocar violão com as cordas vocais? Que é uma pergunta que é poética, né? Assim, dá para tocar violão com as cordas vocais? Ou, nos idos de 2007, no início do ano letivo de 2007, quando eu ainda era professor de educação infantil na rede de Belo Horizonte, né? Quando uma criança chega para a antiga professora, que naquele momento era a coordenadora da escola e tinha sido a professora dele no ano anterior, e pergunta de cara para ele vai direto nela e fala assim: ô Josi, por que o rio mordeu a rua? Em função de ter percebido o assoreamento do leito do córrego que passava em frente à escola, né? As formas como essas crianças estão indagando o mundo, eu acho que elas são inspiradoras para a gente partir para a nossa questão de conversa hoje, né? Será que a universidade está mesmo aberta para receber as crianças? Eu não sei, eu acho que a gente precisava, e é um pouco isso que eu fui me indagando quando eu fui preparando. Eu acho que para responder essa questão, a gente precisa, na verdade, mudar a pergunta, né? Eu acho que a questão não é será que a universidade, se a universidade está mesmo aberta para as crianças, mas é como que a universidade pode se abrir, e se abrir cada vez mais para as crianças, né? Eu acho que essa que é a grande X da questão, assim, que é o grande divisor de águas. E por que eu acho que é o grande divisor de águas? Porque eu acho que a pergunta, como ela foi encomendada, assim, será que a universidade está mesmo aberta para as crianças? Ela é uma falsa pergunta porque a universidade nunca se fechou para as crianças. A grande questão é que, de tempos em tempos, a universidade olha para as crianças de uma determinada forma, de um determinado lugar. E quando a gente vira, então, a pergunta para como a universidade pode se abrir para as crianças, aí a gente tem tanto a possibilidade de compreender, né, como que as crianças adentram a universidade, tanto numa perspectiva diacrônica, quanto numa perspectiva sincrônica. E por que eu estou dizendo isso? Né? De que a universidade nunca deixou de ouvir as crianças, nunca deixou de acolher as crianças. Bom, a gente vem aí de um período de 4 anos de desgoverno e de 6 e de 2 anos anteriores a eles, que, dentre outras questões, colocaram muita descredibilidade na educação pública, em especial na universidade. Mas a universidade, ela é, por excelência, sobretudo no Brasil, ela é, por excelência, o lugar de produção de conhecimento. E dessa perspectiva, a gente pode pensar que, historicamente, a universidade sempre tomou as crianças numa acepção muito peculiar. Ela sempre tomou as crianças por um conjunto de disciplinas que as via sempre como um objeto de estudo. E, nesse sentido, a gente pode pensar que a universidade, ela construiu, ela ajudou a nossa racionalidade a construir saberes sobre a criança e sobre a infância. E diferentes campos disciplinares se organizaram nessa proposta, tanto do ponto de vista da pedagogia, quanto de vista da pediatria, da psicologia, da sociologia, num conjunto de desmembramentos, né, de subdisciplinas como sociologia da educação, sociologia da família, né? Ou seja, do ponto de vista sociológico, a criança sempre foi vista pelos dispositivos institucionais que se ocupam da sua educação, né? E a gente tem aí, eu diria que no século XX, que é considerado no campo dos estudos sobre infância o grande século das crianças, né? É um movimento muito no interior das ciências humanas e sociais que vai ressignificar a presença das crianças na universidade. E é interessante a gente pensar que
Do ponto de vista da criança como um objeto de estudo, onde que ela estava presente na universidade? Nos colégios de aplicação, né? Que o próprio nome já dizem, eram colégios para se aplicar métodos e técnicas de ensino. Nos centros de desenvolvimento infantil, que é um nome elegante para dizer da creche universitária, da universidade, da instituição de educação infantil universitária. Nos HU, né, nos hospitais universitários, sobretudo nos setores de pediatria, nos setores no campo da enfermagem, né, na enfermagem materno-infantil. E aí é muito interessante a gente pensar, porque as crianças, nessa perspectiva, elas são muito mais vistas pelas suas ausências. A minha área, por exemplo, né, que é a pedagogia, assim, o que a pedagogia ensina os estudantes? A olhar as crianças na perspectiva de aluno, entender as crianças na perspectiva do aluno, é entender exatamente aquilo que a criança ainda não é, aquilo que falta para ela para se tornar um membro da sociedade, né? E aí a gente tem, então, sobretudo no século XX, em diferentes momentos das ciências humanas e sociais, uma virada, eu diria, epistemológica, né, que vai ressignificar a presença das crianças na universidade. E aí não mais pensando as crianças como objeto, ou como um mero objeto de estudos, mas como partícipes na produção de conhecimentos. E aí a gente tem ali uma virada na psicologia do desenvolvimento, lá no século, nos anos de 20, com a perspectiva piagetiana, com os estudos de Henri Vallon e de Levi Seminovich Vygotsky no campo do materialismo histórico dialético, né? Uma virada na filosofia da linguagem com Mikhail Bakhtin, na crítica da cultura com Walter Benjamin, e aí, mais recentemente, com Walter Omar Cohen, com Jorge Larossa, né? Uma historiografia da infância que inicia com Philippe Herrier, mas que vai ter Colin Haywood e Jacques Gelis também como grandes expoentes, uma antropologia da criança, que vai tomar a criança como membro ativo da cultura, uma ressignificação do próprio campo da pedagogia, para pensar não uma pedagogia, mas pedagogias da infância, e mais recentemente, uma sociologia da infância. Essa virada, ela vai paulatinamente inspirar outras áreas, e hoje a gente tem, por exemplo, estudos sobre infância no campo da economia, com um dinamarquês que é muito conhecido no campo dos estudos da infância, como Jan Vortrup, ou nas ciências médicas, com Alan Prout, né, numa antropologia médica e tal. E esse ressignificar, do ponto de vista epistemológico, constrói, então, um conjunto de programas e de ações que não mais vão tomar as crianças como objeto de estudo no cotidiano da vida universitária, da vida acadêmica, mas como partícipes. E aí eu queria partilhar com vocês, eu fiz todo esse preâmbulo para partilhar com vocês algumas inspirações, né, tanto no Brasil quanto no mundo, tanto na universidade quanto fora dela, que podem se tornar formas de as crianças habitarem e ressignificarem nessa perspectiva a vida universitária. Uma delas é o Departamento de Estudos da Infância, o DED, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele é o único no país, é o único departamento de estudos da infância, né, e possui uma equipe interdisciplinar que busca pensar a complexidade das infâncias na contemporaneidade e as peculiaridades de sua educação. E aí eu acho que é por exemplo, né, eu e Juliana Leal e Amanda Marcati, que hoje ainda se encontram na Faculdade Interdisciplinar de Humanidades, apesar dela não ter uma estrutura interdisciplinar, eu acho que é de uma certa ousadia pensar em que momento, né, em que circunstâncias, em que situações é possível você ter um corpo de profissionais que vão pensar a produção de conhecimento com, para e sobre a infância, porque são perspectivas distintas, né?
Então, eu acho que o DED é uma boa inspiração, né, para a gente nesse debate de hoje. Bom, além disso, tem um projeto de um educador, um psicopedagogo, educador e ilustrador italiano, Francesco Tonucci, muito conhecido no Brasil, né, pelas suas tirinhas ao frato, que tem o projeto La Città dei Bambini, delle Bambine, né, que uma vez por mês as crianças são convidadas a ir à Câmara de Vereadores da cidade para discutir, no quase pé de igualdade, né, aspectos da vida citadina, assim, aspectos que envolvem lazer, cultura, educação, esportes, infraestrutura, falta um Rzinho ali, mobilidade urbana, e sempre na perspectiva das crianças. E é lindo, assim, às vezes a gente vê alguns momentos, eles discutindo com os vereadores assim, olha, a cidade não tem praça para a gente brincar, tem muito carro na rua, a gente não pode mais brincar na rua. Como é que a gente pode fazer isso? Eu fico pensando assim, né, um departamento de ciências sociais, um departamento de ciências sociais aplicadas, ele tem condição de bancar um projeto desse, né, assim. Bom, avançando também, a gente tem, por exemplo, na UFMG, a gente tem um projeto que é a Bebeteca, que é um espaço que se pretende um espaço de formação da criança leitora e da criança leitora desde bebês, né? Ela hoje está em trânsito, porque a gente está na UFMG hoje construindo um laboratório que a gente está chamando de Casa da Infância, que vai reunir é um laboratório de graduação, então ele reúne todas as disciplinas de graduação para a formação dos profissionais que vão atuar na infância, de 0 a 12 anos, né? Então envolveria todas as disciplinas de educação infantil, de anos iniciais, de arte, mas também os projetos de ensino e de extensão, como a Bebeteca, a futura Brinquedoteca. E é importante a gente pensar que na UFVJM a gente tem já alguns movimentos interessantes, como a Brinquedoteca da Educação Física no campus JK. Existe uma professora no curso de pedagogia com uma certa expertise, que é a Maria Amélia de Castro Cota. Ela tem uma certa expertise na organização de brinquedotecas, ela já montou umas 4 ou 5. Ela foi uma das responsáveis por montar a brinquedoteca da Unicamp, né? É importante mencionar a ação de humanização do prédio da FH, que construiu fraudários no interior, muito em função da ação de professores e estudantes e da direção naquele momento, né? A gente tem também a Universidade das Crianças, que eu não vou entrar muito, porque Luana tem muito mais expertise, porque ela como Lucineide apresentou, uma das coordenadoras das Universidades das Crianças em Minas Gerais, né, mas que é um projeto muito legal, que vai acolher as perguntas, os questionamentos das crianças, né, que elas fazem sobre o mundo social e sobre o mundo natural. La Isla de los Inventos, em Rosário, na Argentina, que é uma espécie de parque interativo ideal para que as crianças se envolvam em atividades lúdicas, artísticas, que envolvam ciência e tecnologia. E é muito interessante se a gente olhar para as fotos, assim, como que as crianças preenchem de vida o espaço da universidade, né? Assim, de pujança, de efervescência, né? A biblioteca de Muyinga, em Burundi, no Congo, que é a primeira biblioteca inclusiva para as crianças surdas, né? Ela foi construída como anexo de uma escola para crianças surdas, e é uma biblioteca muito interessante, é um espaço muito acolhedor, eu diria. Bom, a Biblioteca Parque Vila Lobos, em São Paulo, no bairro do Ipiranga, né, que é um
uma espécie de biblioteca viva, que além de livros, é também um espaço de fruição da cultura. Os parques infantis naturalizados, que são muito comuns na experiência de Fortaleza, Ceará, que se constituem em espaços de convivência e brincadeira mais atraentes e desafiadores para as crianças, né? E que geralmente aproveitam as características do terreno e utilizam elementos naturais como troncos, árvores e plantas. E aí, se a gente pensar, né, os campos, todos os 4 campos da UFVJM, assim, como é que a geografia, como é que a geologia, como é que o terreno pode promover experiências singulares para as crianças nos seus interiores, né? E, por último, e não menos importante, as escolas de educação infantil e de ensino primário de Reggio Emília, na Itália, que são, na sua grande maioria, um convite às artes, à experimentação e às descobertas por parte das crianças, né? Bom, eu já vou fechando aqui a minha apresentação, porque eu acho que o legal é a gente, né, ir para o debate. Então, quando a gente pensa a presença das crianças na universidade, a gente não pode estar pensando só numa perspectiva assistencialista. É importante para a vida universitária um colégio de aplicação, é importante uma creche universitária, né, uma unidade de educação infantil universitária, mas a gente precisa pensar a presença das crianças a partir do que é a expertise, do que é a chancela da universidade, a partir da produção de conhecimento. E um conhecimento com as crianças, e um conhecimento que tome as crianças como parte do que é produzido sobre e para a vida delas. Nessa perspectiva, eu considero que preocupar-se com a infância na vida universitária é, na realidade, buscar uma compreensão da sociedade como um todo. E nessa perspectiva, a gente tem que pensar assim, toda ação que visa fomentar a presença das crianças na universidade não pode partir do pressuposto de que às crianças cabem apenas as ausências. A grande questão não é que as crianças sabem menos do que o adulto. De um ponto de vista cultural, a diferença é de outra ordem. Não é que as crianças... Ela não é quantitativa. As crianças não sabem mais ou menos do que adulto. Os saberes das crianças sobre o mundo natural, sobre o mundo social, é um saber de outra ordem. A diferença é qualitativa, é um outro saber sobre a vida social. Bom, como eu disse, eu acho que é melhor a gente ir para o debate. Eu queria também ouvir minhas colegas, mas como eu comecei com poesia e comecei com Manuel de Barros, eu queria terminar com ele também, que é um outro poema que eu gosto muito dele, que é O Menino que Carregava Água na Peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era como que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre os orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que dos cheios. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo, ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava que um menino com ternura. E a mãe falou: meu filho vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda.
Você vai encher os vazios com as suas peraltagens, e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Também enfim, é um outro poema que eu gosto muito do Manuel de Barros e que eu acho que ajuda a gente a pensar esse outro lugar da infância e da criança no interior da universidade. É isso, gente. Obrigado e espero para a gente poder discutir um pouco mais. Agradecemos, professor Sandro. Grande amigo mesmo, a gente não adianta ficar muito na formalidade, né, Sandro? Assim, muito bom te ouvir, Sandro, novamente, sempre muito bom você trazer essas contribuições aqui para a gente, dando continuidade, a gente vai debater sobre esses pontos, né, que você trouxe, que é importantíssimo. Passo a palavra para a professora Ellen Patrícia Alves Rocha, de Janaúba, que está aqui também para complementar esse momento. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiro, eu agradeço a equipe, né, pelo convite, pela confiança no meu trabalho e por acreditarem que eu possa contribuir de alguma forma. Antes de começar, eu só vou fazer uma observação em relação ao que o professor Sandro colocou, né, em relação a vivências aqui no campus. Na fala dele, eu lembrei de uma ação específica, né, de 3 projetos de extensão, que é o Brinquedoteca, o Conheça o FVJM e o Show de Química. Na proximidade do Dia das Crianças, a gente recebeu visitas de escola de educação infantil com crianças entre 4, 5 e 6 anos. E aí, assim, era perceptível o tanto que elas ficavam maravilhadas com o que elas viam, né? O que elas viram? Elas entraram nos laboratórios, viram o que era produzido na universidade, algumas atividades de química, viram algumas rochas. E aí uma fala de uma criança, né, que quando o professor Sandro estava falando, eu lembrei de uma fala específica de uma criança. Aqui é um shopping? Né? Ele perguntou se a universidade era um shopping. E né, um shopping de conhecimento, um shopping de contribuições. E uma outra criança, né, nessa idade, ela perguntou se ela poderia morar lá. Uma criança perguntar se pode morar naquele local, ela tem que estar muito à vontade para estar lá, naquele local. Só para contribuir exatamente com o que ele falou, do fato da preocupação de não ser só as nossas crianças, né? De ter crianças da comunidade ali também recebendo nossa atenção e sendo acolhidas. Eu vou projetar minha apresentação. Já está aparecendo aí? Sim. Assim é. Então tá, obrigada. Porque o que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou tentar mostrar a minha experiência como mãe na universidade, tá? Então, primeiro, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória e vou falando como é que foi a presença da Mariana dentro da universidade. Né? Como já foi falado e apresentado, né, minha formação, eu sou graduada em matemática, sou engenheira química com mestrado e doutorado na engenharia química. Então, minha formação foi sempre relacionada à área de exatas, né? E eu convivi sempre com pessoas também muito ligadas a exatas, então as discussões sobre temas de humanização, né, humanizadores, eram raras, tá? Nesse contexto. E aí, dentro da universidade, né, quando eu entrei, eu também trabalho com pessoas ligadas à área de exatas, de forma geral, né? Aqui os cursos que eu atuo são os cursos de Ciência e Tecnologia, Engenharia de Materiais e Engenharia de Minas, né? E hoje Mariana é uma criança de 7 anos. Mas onde que tudo começa, né? Minha trajetória, como eu falei, eu sou matemática, eu sou engenheira química, fiz o mestrado na engenharia química, só trabalhei também no mestrado com matemática, tá? Cálculo numérico. E aí, entre 2004 e 2007, foi o período de doutoramento.
E Mariana veio, né, em 2016. Em agosto de 2016, eu tive ela. Faltando muito pouco, assim, cerca de 1 ano para mim terminar o doutorado, assim, para o prazo do doutorado, como todo mundo sabe que acontece. E aí, em 2007, eu entrei na UFVJM. E aí, né, quando uma pessoa a barriga começa a crescer, né, todo mundo começa a perceber que ela está grávida, que vai ter uma criança, né, e está fazendo doutorado, começam as perguntas, né, e o doutorado, como é que vai ficar com a chegada de uma criança? E assim, eu confesso que as perguntas incomodavam um pouco, né, mas eu também ficava apreensiva, porque eu não sabia, porque já estava difícil, né, com a gestação, porque a gente sabe que é complicado, começa a aparecer vários desconfortos, e ainda tem aquela pressão de que eu estou fazendo um doutorado, tem as responsabilidades associadas, tem um prazo. E aí a primeira questão, né, é que naquele momento, meu doutorado foi na UFMG. Enquanto eu era aluna, eu desconhecia qualquer apoio existente psicologicamente ou fisicamente para um aluno de doutorado ou para outras pessoas da comunidade acadêmica. Depois que eu tive Mariana, né, eu levei ela poucas vezes na UFMG, mas eu levei, né, porque para levar tinha várias dificuldades. Eu teria que pensar na amamentação, como é que seria, o que eu tinha que levar para trocar, porque lá não tinha assim. Os ambientes que eu frequentava não estavam preparados para receber uma mãe com uma criança, ainda mais uma criança recém-nascida. Eu tentei levar algumas vezes, mas assim, eram situações um pouco complicadas, eu ficava desconfortável por esses motivos, pela questão da amamentação, onde eu iria trocar. E Mariana era uma criança que chorava muito. Então, eu preocupava se ela também estava incomodando alguém, sabe? Então, era tudo muito rápido. Se eu tinha que ir levar ela, tinha que ser rápido. E aí, em função dessas dificuldades, e como eu estava escrevendo minha tese já, né? Já não estava tão longe assim o final, mas tinha muita coisa para ser feita. E eu queria estudar também nesse período para o concurso da UFVJM. No final de 2016, eu saí de Belo Horizonte e fui para Monte Azul, que é aqui no norte de Minas, onde minha mãe mora, porque lá eu teria mais conforto, mais apoio para conseguir escrever e mais apoio com Mariana também. E em maio de 2017, eu comecei minhas atividades na UFVJM, no campus de Anaúba. E aí, Mariana era uma bebê ainda, mas eu ainda não tinha terminado o doutorado nesse início, né? Uma vez por semana eu ainda ia para Belo Horizonte, Mariana ficava com o pai aqui em Janaúba, mas ele também fazia o doutorado, e periodicamente ele também tinha que ir para Belo Horizonte, e aí eu ficava com ela e com todas as outras responsabilidades que eu tinha naquele período. Né? E o campo de Janaúba, gente, aqui. O campo de Janaúba, ele funcionava em um local provisório, né, com muito pouco espaço, e levar a Mariana para lá não era uma coisa que eu ficava à vontade em fazer. Eu lembro de ter levado ela uma única vez, mas foi tudo muito rápido, porque eu fui chegando, como era um ambiente muito fechado, com pouca iluminação e ventilação, ela ficou desconfortável, já começou a chorar e pedindo para ir embora. E assim, ela era muito pequena quando eu levei, né? Um pouco mais de 1 ano. E aí não funcionou lá, eu nunca pensei em levar no campus provisório. Em 2019, houve a inauguração do campus de Anaúba oficialmente, mas mesmo assim, apesar do prédio ser mais ventilado, mais bem iluminado, eu não tinha confiança de levar a Mariana ainda comigo para a universidade, tanto que eu não levava.
Então, de 2017 a 2018, meus focos, né, na UFVJM, eram as atividades de ensino, pesquisa e algumas comissões. Eu comecei as atividades de extensão em 2019, mas quando eu comecei assim de forma mais extensiva a trabalhar em vários projetos. E foi nesse ano que surgiu o Brinquedoteca. A proposta inicial do Brinquedoteca era de uma brinquedoteca itinerante, onde a gente ia em várias escolas, em eventos, com oficinas de construção de brinquedos e com brinquedos que a gente construía com material reciclado e promovia algumas brincadeiras. Aí depois também, né, veio a pandemia, todo mundo começou a trabalhar em casa, e em 2022, com o retorno às atividades presenciais e com todas as questões emocionais que tanto os servidores e os alunos tinham vivido e estavam vivendo, a gente começou com um projeto que se chama Gincanjan, e ele continua sendo realizado, que é uma gincana direcionada principalmente para a comunidade acadêmica, mas a gente tem levado também para a comunidade externa. E aí foi nesse ano, né, que Mariana começou a frequentar o campus. Ela começou a frequentar durante a gincana e durante minhas aulas, porque o calendário da UFVJM era diferente do calendário da escola dela. Então, eu tive que levar ela no momento em que não tinha ninguém para ficar com ela em casa. Então, eu comecei a levar ela para o UFVJM também durante minhas aulas. Em 2023, a gente implantou a Brinquedoteca no Campo Janaúba, e eu vou falar um pouquinho mais dela na frente. E aqui eu trouxe algumas imagens da presença de Mariana lá no Campo Janaúba. Aqui é uma foto dela participando de uma atividade do projeto Brinquedoteca, onde ela, junto com os extensionistas, estavam construindo alguns brinquedos. Aqui, um professor, né, a gente estava lá no campus, caminhando pelo corredor, e o professor de biologia, convidou ela para entrar no laboratório, e durante uma aula dele, então ela entrou, ela ficou à vontade para entrar, e os alunos acolheram, foram mostrando o que eles estavam falando, o professor parou um pouco e mostrou o laboratório também, tudo que ele tinha lá, e o que ele já mostra quando recebe outras crianças durante ações de extensão. E, assim, esse momento foi muito rico para ela, porque com tudo que ela entendeu e aprendeu, gerou dias de conversa, então ela ficou por dias lembrando de algumas coisas, ela queria levar os coleguinhas da escola, inclusive, lá no laboratório. Essa outra é durante a Gincanjan, né, ela tentando colaborar com o evento. Aqui também, durante a Gincanjan, ela participando das atividades junto com os alunos. Essa última foto, ela é recente, ela é da semana passada, que foi durante um processo de seleção de bolsistas de extensão. E aí a gente preparou uma dinâmica dos alunos que se inscreveram, e a Mariana, né, ajudou a preparar a dinâmica, os materiais para a dinâmica, e participou de todas as etapas como se fosse candidata do processo seletivo. E aí, minhas observações sobre a vivência dela como criança na universidade. A interação com a comunidade acadêmica, né, proporciona oportunidades valiosas para o desenvolvimento social e emocional dela. E isso é perceptível em diversos momentos. Além do ambiente proporcionar vários estímulos de aprendizado, curiosidade, e motivar ela a querer participar também. Permite o desenvolvimento de habilidades de comunicação, porque ela está ali o tempo todo conversando com pessoas diferentes, se interagindo. Além de permitir, né, que com essa interação ela seja incluída, né, num ambiente diferente, com pessoas diferentes, né, e aí ela aprende a lidar desde cedo com a quebra de estigmas e de preconceitos.
além do ambiente, permitir o estímulo da criatividade. Permite também, né, a presença da criança na universidade, permite também o aumento da conscientização da comunidade acadêmica sobre a importância da inclusão e das necessidades específicas associadas com essa inclusão da criança na universidade. Agora, algumas observações sobre as minhas vivências, né, sobre uma docente mãe na universidade com uma criança, né? É um processo, eu confesso, que é desafiador levar ela para a universidade, né? Porque a gente tem ausência de políticas e de regulamentação institucional que apoiem, que ajude a presença da criança na universidade e as atividades da mãe. Temos também a falta de espaços de acolhimento, tanto para a mãe quanto para a criança, ou para ambas. E também tem a questão emocional de lidar com todas essas demandas da presença da criança no ambiente de trabalho e de todos os desafios já citados. Por exemplo, Mariana, ela já tem 7 anos, ela tem certa independência, mas quando eu levo ela para a universidade, eu tenho que lembrar, né, eu tenho que lembrar que eu tenho que ter um material preparado, né, para ela realizar uma atividade lá durante, no mínimo, 2 horas de aula. Tenho que levar para a sala de aula água suficiente, um lanche para ela, e outras questões relacionadas com, né, lidar emocionalmente com uma criança dentro de uma sala de aula. Mas todas essas vivências dela só acontecem, né, considerando todas as questões estruturais e emocionais, porque eu tenho boa capacidade de adaptação, né? E eu mantenho a comunicação aberta, tanto com os meus alunos, como com os meus colegas de trabalho, né? E principalmente com as mães, na busca de identificar estratégias e nos adaptar mesmo para aquela situação. E aí, né, eu trago a pergunta, que é o tema do nosso debate: será que a universidade está mesmo aberta para as crianças, né? Para que ela esteja mesmo aberta, eu entendo, né, que ainda temos desafios relacionados à infraestrutura, recursos, políticas inclusivas, principalmente relacionadas à acessibilidade e questões relacionadas realmente às legislações existentes. Destaco a importância da universidade realizar atividades culturais e recreativas, né, dentro do campus, além da importância de realizar fora do campus também, mas é importante a realização dentro para que a criança esteja frequentemente naquele ambiente, né, e desenvolvendo aquelas habilidades já citadas que na minha apresentação. E algo que poderia fortalecer também, além de atividades culturais e recreativas, seria a presença de uma creche nas universidades, né? Para fortalecer justamente, para apoiar o trabalho da mãe dentro da universidade. Aqui no campus, por exemplo, considerando as atividades culturais e recreativas, eu acho que ainda a gente tenta fazer, assim, algumas atividades, mas ainda de forma tímida, mas a gente tem crescido nesse sentido, mas é importante também que isso passe a ser institucionalizado, né? Que não permaneça dependente de ações de extensão de alguns professores e técnicos. E sobre a brinquedoteca no campus. Aqui está imagens da brinquedoteca, algumas imagens, né, que é um espaço. É um espaço que começou a funcionar esse ano, há pouco tempo, a gente tem uns 2 meses de funcionamento, funciona dentro da biblioteca do campus, a gente conseguiu colocar, né, o projeto Brinquedoteca Inclusiva, conseguiu criar esse espaço dentro da brinquedoteca, estabelecendo um diálogo com a biblioteca e com a comunidade de forma geral, né, com algumas mães,
E aí esse espaço está funcionando, ela fica aberta enquanto a biblioteca estiver aberta. Qualquer pessoa que chegar na biblioteca pode usar o espaço, só que não tem monitor para acompanhar as crianças, então é importante que o pai acompanhe, a mãe acompanhe, ou quem tiver com a criança acompanhe. Mas é um espaço que o servidor, né, pode usar para trabalhar enquanto a criança está lá. A gente tem mesas dentro da biblioteca, dentro da brinquedoteca, e próximo à brinquedoteca tem algumas mesas onde o servidor ou a aluna que tiver com a criança pode trabalhar ou estudar. Nós ainda temos pouca experiência, estamos aprendendo, temos alguns desafios para superar, né, algumas adaptações para fazer, mas já é uma vitória ter conseguido espaço. Dos desafios para o próximo ano é que, desde a criação, o projeto Brinquedoteca sempre teve um bolsista que ajudou na organização, mas, infelizmente, para o próximo ano, o projeto não foi contemplado com um bolsista, mas ele vai continuar acontecendo com os voluntários. Assim, de forma geral, eu considero que os diálogos são muito importantes para a gente alcançar a inclusão das crianças na universidade de forma efetiva e para melhorar as condições para as mães servidoras na universidade, né? Pois é através desse diálogo e dos levantamentos de demandas que vamos nos fortalecer enquanto comunidade. Mais uma vez, obrigada, e foi isso que eu preparei para puxar as nossas discussões. Agradecemos a professora Ellen, Patrícia, por sua participação nesse momento, nesse debate. Trouxe aqui para a gente um pouco da experiência, né, que ela vivencia, assim, seja como servidora, como mãe, e por ser, né, também parte do Acolhe, membro do Acolhe, e nesse também, né, está aberta a questões no momento do nosso debate. Eu já passo em seguida a palavra para a estudante Deise Magalhães, que vai falar mais um pouco para a gente, né, Deise? Seja bem-vinda aí. Boa tarde, gente. Primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite da Lucineide por estar participando desse terceiro ciclo de debate. Eu sou a Deise, sou a mãe da Aurora, estou no 8º período de serviço social na UFVJM, e, assim, vou falar um pouco, né, da minha vivência. Vocês me desculpam, porque eu estou na zona rural, aí eu estou usando um sindicato dos trabalhadores da zona rural, que eu trabalho na FETAENG, então, finalização de assembleia de sindicatos. Se ficar ruim, vocês me dão um ok aqui, que eu penso o povo para estar mexendo na internet, que é bem ruim o sinal. Mas, então, eu sou a mãe da Aurora, como eu disse. A Aurora tem 1 ano e 9 meses. Assim, eu tenho uma companheira, sou casada com a Lindaiane, e eu não romantizo a nossa trajetória na universidade com a questão da chegada de Aurora. Assim, minha companheira, ela também terminou recentemente, período passado, ela é estudante da Universidade Federal, ela fez Ciências Econômicas, e para a gente, assim, foi muito desafiador a questão da chegada de Aurora, com nós duas na maternidade, até na faculdade. Até então, a gestação de Aurora foi uma gestação planejada, mas, assim, a gente brinca que a gente pecou muito, que a gente romantizava a chegada da Aurora na universidade, tipo assim, que não iria trazer grandes percas para a gente na questão da faculdade, mas não foi isso que a gente teve. Como eu não tive, como minha companheira também não teve estrutura, assim, a Aurora veio prematura, de 7 meses e meio, e ficou um tempo no hospital, e a licença que foi fornecida para, nesse caso, né, não foi para as duas, só eu que tive direito à licença maternidade, minha companheira ela não teve. Aí a gente chegou em acordo, aí ela
trancou um semestre para ela poder me ajudar, dar um suporte na chegada de Aurora. Com Aurora, com um mês e meio, mais ou menos, já estava na faculdade comigo, assistindo às aulas. Ela, novinha, já foi para a faculdade, só que eu não consegui... Estava muito puxado levar ela, porque foi mês de junho, muito frio, e a universidade venta muito, e não tinha suporte. Muitas vezes eu tinha que trocar ela em cadeira, porque o banheiro não me fornecia esse suporte. Para amamentar também, os professores tinham que ceder as cadeiras dele para mim estar amamentando. A Aurora foi, assim, um período bem desafiador, né? A chegada de Aurora mas rompemos, né? A Aurora com uns 3 mesinhos e pouco, eu retornei, 4 meses, mais ou menos, quase chegando, 5, aí eu retornei novamente para a faculdade, aí minha companheira já estava na faculdade, já finalizando o TCC dela, aí mais outro acordo que a gente teve que fazer, né? Porque a faculdade não fornecia para a gente questão de um espaço adequado para estar levando a Aurora. Aí, assim, a gente fazia esse acordo, ó. Você finaliza, eu tranco minha faculdade para você avançar com a sua. E foi isso que foi feito. Aí eu tive que trancar a minha, e a minha companheira avançou a dela. Aí agora ela finalizou a dela, aí eu retorno, porque assim a gente fez uma forma que não levasse a Aurora tanto para a faculdade. Por quê? Quando vem assim, né? Se de fato a faculdade está aberta para as nossas crianças, é bem desafiador, porque só mesmo quem é mãe nesse período de estudante, sabe o tanto que a gente tem dificuldades com os nossos filhos lá dentro, até mesmo assim. Já teve, assim, situações constrangedoras de eu estar na sala de aula e, assim, os colegas nem tanto, mas os professores de insinuar, ó, ela tá chorando, talvez ela tá atrapalhando o colega. E pra gente que é mãe, a gente fica constrangida nessa situação e de interromper, de ir embora no meio de uma prova, de simplesmente só ir e não dar conta, porque a criança chora muito, né? Nesse primeiro período, a criança chora muito. E a Aurora, a gente brinca que a Aurora é cria da Universidade Federal, porque, assim, andou lá, os primeiros passos, foi tanto que eu preparei um lindo, mas estou sem computador e não teve como passar para vocês. Um vídeo lindo, o primeiro passo os primeiros passos de Aurora foi na faculdade, num evento que teve lá na semana acadêmica. Ela levantou e saiu andando no corredor, assim, foi a coisa mais linda do mundo. A primeira vez que a Aurora começou a comer foi na faculdade também. Aí eu falo assim, nossa, ela já, literalmente, o primeiro passo da vida dela é na faculdade, o primeiro de muitos que vem pela frente. E, para mim, bom, eu gostaria de contribuir, né, assim, com minhas experiências pessoais nesse debate, que é tão importante para mim como mãe, que enfrentei obstáculos diários, ao tentar conciliar os estudos com os cuidados necessários com a minha filha. Quase todos os momentos eu senti falta de um suporte mais efetivo da instituição acadêmica, seja em relação à infraestrutura, seja em relação às políticas inclusivas, assim, que deixa, né? Não falo no passado, porque está presente, porque é bem recente, a Aurora só tem 1 ano e 9 meses, deixou muito a desejar. Mas também, como o Sandro, ele mostrou, né, assim, é visível que eu posso reconhecer que existem boas práticas de experiência bem-sucedidas em outras universidades, que pode servir de inspiração para a nossa, entendeu? E é fundamental compartilhar esses casos, como o Sandro trouxe, e buscar soluções viáveis para tornar, de fato, a universidade um espaço verdadeiramente acolhedor para a Aurora, para as nossas crianças, né, que estão
chegando, as que já estão aí com a gente, e assim fica mais fácil para a gente, mãe, manter, né, na universidade, porque não é fácil. E mais uma vez eu fiquei extremamente feliz em participar do ciclo. E essa questão como eu vou falar, é uma questão relevante para mim, porque além de eu ser estudante, né, eu sou mãe. E ao me deparar, aí eu falo que foi o choque de realidade, que eu achava que iria ser muito mais fácil a questão de estudar, conciliar estudo com a Aurora, porque o discurso é bonito, que a universidade está lá, né, para receber as mães, é bonitinho quando a gente vê aqueles vídeos, assim, não estou generalizando, dos professores que acolhem as mães, e na prática é outra, completamente diferente do que a gente vive no dia a dia, de quem é mãe universitária vive no dia a dia. E vou falar um pouquinho, bem rapidinho, que eu estou com medo do sinal aqui cair, porque tem uma moça que está roteando a internet para mim estar podendo, que eu estou em Carai. Aí eu dei uma entradinha para compartilhar com vocês. E mais uma vez, obrigada, gente. E estou aí à disposição. Beijo. Obrigada, Deise. Foi muito bom te ouvir. É importante, né, a presença do discente também, para que ele possa também trazer, né, as suas experiências para essa discussão e entendendo também que os discentes estão acolhidos também do nosso coletivo, com essa finalidade das docentes mães, para poder ter esse espaço também de debate e de mobilização, né, de informação, que é um pouco nesse contexto que existe esse grupo, né, do Acolhe, para trazer esses debates à tona e ouvindo a todos esses sujeitos. Daí a importância da Deise estar aqui conosco, né, trazendo essa sua história, né, que ela é invisível também, ela passa, de alguma forma, pela invisibilidade, e a gente está querendo cada vez mais fortalecer, né, para que a gente... E hoje, como esse tema, vamos dando continuidade dele. Agradeço, Deise, a sua participação, e aproveitamos já para convidar a professora Luana Pereira Leite Schettino para sua fala, dar continuidade aqui no nosso debate. Boa tarde, pessoal. Agradeço imensamente o convite do Coletivo Acolhe, e acho que é uma excelente oportunidade, e eu acho que o Sandro colocou muito bem, de poder alinhar como fazer, né, com que essas crianças tenham mais acesso à universidade. As crianças e, consequentemente, o acolhimento das mães também, né? Então, é uma tentativa, talvez, de alinhar duas perspectivas, né? De acolhimento da criança, mas não só um acolhimento, né? Tipo creche ou cuidador, mas um acolhimento em que ela tenha... que vá de encontro à cultura da infância, né? A nova sociologia da infância, e que seja um acolhimento mais construtivista, em que ela aprenda algo, né, em que ela nos ensine algo, em que exista um ambiente de trocas, e ao mesmo tempo que as mães também tenham essa tranquilidade de realizar os seus trabalhos, sabendo que as crianças estão bem acolhidas. Então, talvez esse grupo seja uma tentativa, né, uma perspectiva aí de união de forças, para estabelecer parcerias, né? Minha orientadora de doutorado, ela falava que, gente, pensar na Luana é pensar que ela vai agregar o mundo inteiro. Então, assim, eu acho que é uma coisa que já me vem na cabeça, é coletivo. Então, o nome Coletivo Acolhe já é algo que já me chamou atenção para a gente pensar algo em conjunto, porque eu acho que fortalece muito mais, né? Do que a gente ficar lutando sozinha, tentando construir algo que seja significativo sozinhas. Então, a gente vai precisar mesmo de um coletivo. E eu acho que a tentativa é unir essas duas forças aí, das mães, que eu também,
compartilho com Ellen, né, ali do meu doutorado, eu qualifiquei com 9 meses de gestação, eu andava, eu acho que foi a qualificação mais rápida que teve, porque eles ficaram, não, se eu apertar ela aqui, o neném nasce. Então, assim, teve os seus prós e os contras, né? Mas a gente realmente não sabia, né, que tinha essas possibilidades. Tem conversas nos corredores que os orientadores vão tirar a bolsa dos estudantes que engravidam no mestrado, no doutorado, né? Então, assim, ninguém engravidava no mestrado e doutorado. E a gente sabe, cientificamente, daí a importância da divulgação científica, que as mulheres elas têm um período para ter os bebês, né? Então, a gente não tem ali uma janela muito grande, uma perspectiva, né? Tá, com 60 anos eu quero ter bebê. Não tem. Né? Com 40 anos, aproximadamente, os ovócitos, os óvulos já se esgotaram. Então, na hora que eu terminar o mestrado, na hora que eu tiver um emprego, na hora que eu tiver bem estabelecida que eu vou ter o bebê, pronto, já acabaram meus óvulos, não tem como mais engravidar. Como é que eu faço? Né? Então, o que eu fiz? Sabendo disso, eu assumi. Eu falei assim, eu já era casada, eu e meu marido, a gente queria ter um filho, eu falei assim, nós vamos assumir a responsabilidade de tê-lo nesse momento, né? Com 32 anos. E assumimos as responsabilidades e realmente foi o que Deise falou, não foi fácil, né? Não dá para romantizar, não, né? Foi luta. Então, com 4 meses, o Matheus com 4 meses teve o concurso que eu passei para professora na área básica da medicina, e aí eu assumi, o meu marido ficou lá. Então, eu tive realmente várias dessas dificuldades que vocês já apontaram aí, né? E aí eu tinha que montar aula de madrugada, porque o curso de medicina é modular, então eram cerca de 28 horas semanais de aula, e o curso muito novo, né? Então, eu participava de várias comissões, funções administrativas e período probatório, né? Então, tinha uma pressão grande, mas as atividades que a gente exercita, assim que chega em casa, a mãe, o menino dorme, aí que eu vou montar a aula. Então, assim, eu não dormia e o estresse foi vindo de forma muito intensa, né? A gente vai adoecendo de fato. Existe um adoecimento por trás. Bem, enfim, mas o interessante, assim, eu vou, né, tentar pegar um pouco dessa história minha e que conecta com a Deise e com a Ellen e voltar aqui um pouco para a questão das crianças, né, que é o projeto que eu, né, desenvolvi desde o meu mestrado com a professora Débora Dávila Reis. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui, porque aí eu mostro algumas imagens. Está compartilhando? Sim. Então, eu vou falar um pouco, né, de como veio a Universidade das Crianças, surgiu na minha vida, e eu surgi na vida da Universidade das Crianças, que foi durante o meu mestrado, né, e na verdade, primeiro eu preciso de contextualizar o que é uma Universidade das Crianças. Universidades, Universidade das Crianças, ele é um termo genérico, tá? Que ele é dado a diversos projetos ou setores de instituições de ensino que têm por missão induzir a aproximação entre criança e academia, promovendo a cultura científica, o pensamento crítico e o empoderamento. Tá? Então, existem mais de 350 universidades das crianças no mundo inteiro. No Brasil, nós somos 5, e na América Latina tem mais na Colômbia e no Peru. Então, aqui na América do Sul, são poucas universidades das crianças, a maioria se concentra na Europa. E a sede, hoje, ela está em Viena, na Áustria. Os objetivos gerais da Universidade das Crianças é encorajar mais universidades, né, e organizações, instituições de ensino, com ideias semelhantes, que tem essa premissa em comum, que é o respeito à criança, a valorização à diversidade, incentivo ao protagonismo infantil, ao mesmo tempo em que promove, né, a cultura científica, o pensamento crítico e o empoderamento das crianças. Então, promover também a igualdade de acesso e oportunidade de educação,
e melhorar o capital científico, né? O que significa isso, melhorar o capital científico? Porque Bourdieu, ele colocava 4 dimensões de capital, seria o capital social, cultural, econômico e simbólico, né? Tem um outro autor que colocou o capital científico, que é Louis Arthur, como um desse campo, né? Em que esse conceito de capital ele tem a ver com recursos que sejam valiosos, legítimos e trocáveis em uma sociedade que podem gerar formas de vantagem social em campos específicos. Então, assim, colocando em palavras simples ou metáforas, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, quem tem dinheiro faz dinheiro. Então, se eu tenho dinheiro, eu invisto o capital, né? Por exemplo, monto um negócio, esse negócio me rende mais dinheiro e assim dinheiro faz dinheiro. Então, essa autora coloca que quanto mais ciência você tem, mais ciência gerada, mais pensamento crítico é gerado. Então, seria um capital científico, melhorar e incentivar esse capital científico, sabe? Mas não um capital científico do modelo de déficit, do modelo em que você é o adulto que sabe e a criança que só recebe. Não, mas um modelo científico, né? Um capital científico baseado na valorização dos conhecimentos do outro, né? Que existem outros conhecimentos, né? Não só do infantil, mas a gente traz também, num contexto da cultura e da sociologia da infância, de qual infância que nós estamos falando? De uma cultura tradicional, de uma criança que mora numa cidade metropolitana, numa grande cidade, numa cidade do interior. Então, existem múltiplas infâncias, múltiplos saberes, né, infantis. Então, considerar esses saberes também e a troca entre eles, né? E considerar a criança como detentora desse saber próprio, como o Sandro falou. Bem, então, a Universidade das Crianças, ela começou em 2006, com a professora Débora Dávila Reis, aqui está o rosto dela, e aí ela começou com uma parceria entre o Instituto de Ciências Biológicas, foi o Centro Pedagógico da UFMG e a Rádio Educativa. E aí o projeto foi tomando corpo, ela se filiou à Rede Mundial de Universidade das Crianças, e em 2008 começaram as itinerâncias, né, que eram o grupo que era composto por professores de diversas áreas, estudantes da medicina e belas artes, né, porque muitos dos produtos educacionais que são feitos com professores e estudantes da belas artes. E aí as itinerâncias foram feitas no interior de Minas Gerais. Então, como se fossem museus itinerantes, né, de rodas de conversa, de debates sobre o que é a ciência, o que é o cientista e o que as crianças querem saber que faz sentido para elas. E aí eu ingressei em 2009, durante o meu mestrado, que eu realizei com a professora Débora, dentro da biologia celular, né? Então, junto com o mestrado na área experimental de biologia celular, em laboratório, eu concomitantemente fazer outros projetos de extensão com outros professores. E, assim, acho que a professora Débora também já identificava que eu tinha esse perfil, né? Desde a graduação, né? Eu já tinha um contato com a extensão, do projeto Rondon e várias outras ações, então eu gostava das atividades extensionistas e eu acho que ela percebeu e me levou para atuar junto dela no projeto. Então, a primeira visita que a gente fez, coincidentemente, foi em Diamantina, né, que eu fiz com o grupo em 2008, e a gente fez lá no Mercado Velho, foram muitas crianças em uma semana de atividades, foram várias oficinas, com projeções de curtas, de animações, com oficinas de corpo humano, a oficina dos sentidos, várias oficinas trabalhadas ao mesmo tempo, só que nos espaços não formais de educação, né, fora dos espaços da escola e fora da universidade. Então, a gente estava ocupando espaços fora da universidade no momento.
E aí, quando eu passei aqui em Diamantina, na UFVJM, no concurso para professora, eu, né, comecei a desenvolver algumas atividades de pesquisa em laboratório, não deram muito certo, e a extensão foi, juntamente com a professora Luciana Hoffert, que está em Ouro Preto, que também abriu uma Universidade das Crianças lá, e a Raquel, na UFSJ, nós três, inicialmente, nós montamos, juntamente com a professora Débora, então, a Rede Mineira de Universidade das Crianças, né, com essa tentativa de expandir a rede, e mais recentemente a UFV, que é coordenada pela professora Glenda, e a UFSJ, que eu não falei, pela professora Raquel Alves. Então, o projeto hoje ele conta com 5, né, membros aqui no Brasil, da Rede Mineira, e tem a Universidade do ABC Paulista, que também se inspirou na nossa Universidade das Crianças, na Rede Mineira, né, porque a partir de agora a gente tem as universidades de cada instituição, mas elas congregam em uma rede única, que é a Rede Mineira de Universidade das Crianças. Então, a gente se baseia nos pilares comuns, mas a gente tem autonomia de trabalhar de maneira diferente nas oficinas, né? Porque isso a gente percebe até mesmo na aplicação das oficinas. Então, aqui, só para falar o quanto é importante, na fala aí da Deise e da Ellen, que os nossos filhos, eles têm essa convivência com a instituição desde cedo, mas as outras crianças não têm. Por mais que seja muito difícil para nós, elas estão tendo acesso à universidade, né? Agora, é importante a gente pensar nesse conforto, né, para os nossos filhos, que a gente, às vezes, né, a escola não dá aula, ou por algum motivo, né, aí você vai colocar o menino onde? Você mora sozinha aqui na universidade, existem várias mães e vários pais que trabalham fora o dia inteiro e não tem onde deixar os meninos, né? Então, seria uma rede de apoio e, ao mesmo tempo, né, eles estão tendo acesso à universidade. Estudos indicam que as crianças que têm acesso a esse conhecimento científico, a esse universo, elas têm uma probabilidade maior de requerer desses conhecimentos e de usufruir ou de utilizar esses conhecimentos posteriormente na vida. Né? Então, eu estou numa instituição federal, minha mãe é funcionária pública, é aposentada, né, municipal, trabalhava na área de recursos humanos e de serviço social. E eu ia para o serviço, para o trabalho dela com ela constantemente, eu ia e assistia às ações que ela realizava, as reuniões, os projetos. Então, assim, com certeza, a influência da minha mãe é muito forte na minha vida, nas ações que eu executo no meu dia a dia. E isso é comprovado cientificamente que, se você dá acesso à ciência para essas crianças, a possibilidade de aumentar o leque de possibilidades também é grande. Então, aqui atuo no projeto, né? Então, são vários professores de diversas áreas, uma delas e alunos também, técnicos administrativos. Uma aluna em destaque foi a Cecília, que está aí nessa foto, com o cabelo comprido, em pé, a terceira à esquerda, se não me engano. A Cecília, ela foi uma das crianças que participou das pílulas de ciência lá na UFMG, enquanto estudante do Centro Pedagógico da UFMG. E ela foi foi minha estudante lá na medicina, ela já formou em medicina, e participou como mediadora na Universidade das Crianças, na graduação. Então, para a gente ver como tem influência, assim, estava lá no Centro Pedagógico da UFMG, né? Então ela continuou nessa perspectiva universitária por um bom tempo. Eu estou dando só um estudo de caso aqui, mas a gente tem artigos mais robustos, né, para falar sobre essa questão de acesso. Então, sobre essa questão de acesso, porque como é que a gente funciona, né? Primeira coisa que a gente faz é parceria com as escolas, ou alguma instituição, né, que tenha crianças, que acolhe crianças, mas a maioria das vezes é com escolas.
E aí a gente apresenta o projeto para as escolas, fala, né, pergunta de onde nós somos, e aí elas já sabem. Aqui em Diamantina elas sabem, vocês são da universidade. Aí, uma coisa interessante é que aí a gente começa um diálogo sobre o que é ciência, o que é pesquisa, o que é pesquisador, como que se faz pesquisa, né? E aí elas não sabem. Aí teve uma turma muito específica que a gente atuou, que eles não sabiam o que se fazia na universidade e que cientista era que inventava fórmulas. E aí ela falou assim, minha mãe trabalha lá na universidade, ela é faxineira lá, e quando eu crescer eu quero ser que nem ela. Então, assim, o que a criança tem de perspectiva dentro das possibilidades de que ela também, os pais também pagam impostos, é uma universidade que é pública, ou seja, ser pública é para todos, né? Só que eu nem sei para que ela serve e nem sei as perspectivas que ela me oferece. Não digo que o serviço de faxina é melhor ou pior do que o serviço de professor, de dentista, de médico, não. Pelo contrário, né? A gente vê que tem uma desvalorização aí de algumas áreas em detrimento das outras. Mas, se é uma questão que é pública e que é cobrado no seu imposto, ela tem direito a esse saber, né? Então, a primeira coisa que a gente fala é isso, que vocês, né, o pai de vocês pagam esses impostos e vocês têm direito também a entrar numa universidade se vocês quiserem, né? Então, a gente, nesse caso específico dessas crianças, porque a gente vê realidades muito distintas numa mesma cidade. Então, nessa escola, por exemplo, as crianças queriam saber se todo mundo que morre ia para o saco preto, por que a polícia prende ladrão, porque assim, o foco, né, do trabalho é a pergunta. Então, como o trabalho do pesquisador é elaborar a pergunta e tentar respondê-las, a gente foca primeiro na pergunta. E aí a gente vai em direção ao que elas querem saber. Se vocês forem cientistas, então, né, depois que a gente apresenta o que é ciência, o que é o papel do pesquisador e cientista, e que muitas pessoas podem ser cientistas, inclusive mulheres, negras, brancas, né, homens, trans, homossexuais, qualquer pessoa, se quiser, né, construir esse caminho, ele é possível de ser feito. Então, aí a gente abre, né, uma caixa para as crianças fazerem as suas perguntas sobre o que faz sentido para a realidade delas, o que você quer saber. Porque a gente, como divulgador científico, a gente tem essa liberdade, porque a gente não está preso a um currículo, né, um projeto pedagógico, curricular. Então, a gente vai de acordo com... Aí vamos abrir uma e uma aí, com certeza. A ideia da Universidade das Crianças é a expansão. E aí, então, o foco seria a pergunta, e o que é importante para ela, porque se a gente tem uma cultura, né, da infância, e que ela é diferente da cultura do adulto, do idoso, a forma de pensar e de interagir com o mundo, ela é diferente, por que o adulto é que diz o que a criança tem que aprender, né? O que faz sentido para ela? Claro que não estou falando que é importante, lógico, que a gente tem um caminho que já foi trilhado, que precisa. Mas na divulgação científica a gente tem muito essa liberdade de colocar o que faz sentido para ela, né? Para a realidade dela. E aí a gente vê as distintas realidades e trabalha com elas. Porque, por exemplo, numa escola pública central, eles já não têm tanta as perguntas são totalmente diferentes uma das outras. Então, eles não queriam saber se todo mundo que morre vai para o saco preto, se a polícia pega ladrão, por que eu não posso ter tudo que eu quero, por que a Maria Joaquina casa com o Daniel lá da novela. Não, lá no centro eles queriam saber por que tem diabetes, por que tem trombose, se Deus mora no céu, o que tem no céu, animais, né? Então, a gente vê uma diferença de realidade, né? Percorrendo aí, interseccionando essas infâncias, e que a gente precisa de olhar para o que faz sentido para ela, né? E não o que eu quero que ela aprenda. Não adianta eu levar lá que para que serve o diabetes, sendo que ela está interessada em saber por que eu não posso ter tudo que eu quero,
né? Por que todo mundo que morre, será que todo mundo que morre vai para o saco preto? Porque o indivíduo foi morto do lado da casa dela e ela viu, né? A criança viu ele sendo colocado num saco preto. Então, assim, o que faz sentido para ela e como mudar essa realidade, né? Então, daí, dessas perguntas, essas perguntas, elas viram produtos, né, de divulgação científica, e aí a gente encerra com cursos, ou workshops, ou conversas dialogadas, né, para empoderamento, com foco na ciência também para essas crianças, né? Então, outra queria saber, meu cabelo enrolado, eu não gosto do meu cabelo enrolado, por que eu tenho cabelo enrolado? Então, a gente vai pela perspectiva da ciência, né? Da questão do DNA, das diferenças e etc. Então, enfim, as perguntinhas das crianças, elas são abarcadas, né, e colocadas no site que a gente tem. Por enquanto, ele está com a cara ainda da UFMG, a gente está ainda em processo de transição para o da Rede Mineira de Universidade das Crianças. Lá vão conter todos os produtos, né, teses, dissertações, os livros, as perguntinhas que as crianças têm. Aqui no Instagram, no link da BIM, tem todas as redes, né? Nós temos também, então, aqui o Facebook, tem YouTube, o canal do YouTube, o podcast. No podcast, a gente tem... começamos com a criação a criação da apresentação da Universidade das Crianças, e agora a criança ensinando para a gente o que ela acha sobre de onde nós viemos, né? De como nós, seres humanos, surgimos. Então, a gente vai aprender um pouco com as crianças e é super divertido ver o que elas acham sobre isso, sabe? São várias perspectivas e a gente se diverte bastante. Então, aqui, algumas perguntinhas que viraram animações, ou livros, ou perguntas ilustradas. Tem mais de 200 perguntas no site, com respostas. Elas estão passando por revisões. Por que vemos coloridos, né? Por onde saem os bebês? Por que eu nasci dessa cor? Por que o corpo da mulher é diferente do homem? Por que roncamos? Por que os animais são diferentes dos seres humanos? De onde vem o diabetes? E tem várias, né? Então, nós participamos também aqui em 2017, em parceria com a exposição Processo Saber, que foi do Espaço do Conhecimento da UFMG, junto com a Casa da Glória. Foi uma exposição de 3 meses, 4 meses aproximadamente, com 30 mediadores que nós treinamos, né, para essa exposição específica. E foi muito interessante, inclusive, assim, o depoimento dos próprios estudantes acerca desse processo de mediação com as crianças e adultos nessa troca de conhecimentos. Bem, atualmente a gente trabalha, né, em várias cidades, trabalhamos em parceria com o programa de extensão comunidade, Universidade na Comunidade, na Vila Mascarenhas. Então, foram várias turmas, várias crianças. Então, a gente já trabalha com essa perspectiva de oficina nas escolas já tem um tempo. Assim, tem algumas atividades diferentes que a gente começou esse ano, que foi a apresentação dos curtas de animação no Teatro Santa Isabel, e não foi uma apresentação de curtas assim, vou expor e deixar lá, não. As crianças fervilharam, porque a gente deixou espaços para conversa e interação. E elas amaram falar no microfone, e participar e contar sobre a realidade delas e o que fazia sentido conectando com os vídeos, né, que são os vídeos feitos, né, por perguntas elaboradas por crianças. Então, por que roncamos? Por que o xixi é amarelo? Gente, tem até esse mosquito solta-pum, né, tem perguntas que não tem resposta, tem perguntas que tem mais de uma resposta. Então, é super interessante a gente mostrar esse viés que é da própria ciência, na construção do conhecimento científico. Então, a gente fez também exposições em praças públicas, que foi, né, a gente teve parceria do circuito do Banco do Nordeste Cultural e a Prefeitura Municipal de Diamantina,
então a gente expôs no Guinda, Sopa, São João da Chapada. Aí, nesse ano, a gente teve também, para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nós escrevemos em parceria, né, todas as universidades das crianças com a universidade, a UFMG, Universidades Abertas na Ciência Nacional de Ciência e Tecnologia, Ciência, Cultura e Diversidade dos Povos. Então, aqui em Diamantina, especificamente, nós tivemos várias oficinas lá no Largo Dom João, com diversos parceiros, e em 2 dias foram mais de 1.800 crianças visitando, gente, as exposições e o Museu Ponto. Foi uma coisa assim de propagação de uma escola passando para outra, de uma criança passando para outra, num período de tempo muito curto, porque a gente teve pouco tempo para divulgação, inclusive para secretarias. As secretarias, eu acho que teve uma certa limitação, Secretaria de Educação, Superintendente de Ensino, em divulgar, mas as escolas, assim, elas estão cobrando a gente ano que vem para trazer o Museu Ponto, que é a carreta itinerante, né, da UFMG, para a oficina. Então, essa carreta passou em todas essas universidades das crianças que fazem parte da rede. Bem, nós fizemos uma oficina na Escola Natália de Jesus sobre sexualidade infantil, um diálogo com cerca de mais de 85 pais, e com 200 crianças aproximadamente, conversando sobre higiene e cuidados com os órgãos íntimos, né? Então, a gente vai muito também vai muito de acordo com as demandas, né? Então, na Dia Internacional de Conscientização do Autismo, nós trabalhamos com a Oficina dos Sentidos para a valorização das diferenças. Então, como os indivíduos, apesar de terem os 7 sentidos, né, que não são 5, são 7, podem trabalhar e sentir de maneiras diferentes. Então, nós contamos com vários apoios também aí, né, uma rede grande de atuação entre várias frentes. E aí a gente pergunta, né, mas cadê a universidade das crianças? A universidade das crianças? Cadê as crianças na universidade? Porque vocês viram aí, a gente está nas escolas, a gente está nas praças, a gente está no mercado, a gente está, às vezes, na rádio, no podcast, na internet e nas crianças. Então, a gente tem uma coisa que é muito difícil, que é a questão de transporte. A universidade tem barrado o transporte para as crianças, então, para a gente trazer as crianças para a universidade é difícil. Então, naquela escola que a gente percebeu que as crianças não conheciam a universidade, não tinham nem noção, a gente criou 2 cursos para trabalhar com elas, que foi o Médico por um Dia e Detetive de Bactérias, do Pequeno Universitário. Então, no Médico por um Dia, eles foram nos laboratórios de anatomia e de habilidades. Então, eles aprenderam como aferir pressão, ouvir os sons do corpo, né, vestiram jaleco, utilizaram materiais médicos. No detetive de bactérias, eles foram no laboratório de microbiologia, identificar aí a existência de seres microscópicos, né? E ver o crescimento, em quais locais que elas estão, importância de higienização. E a gente tem contado agora com um apoio substancial da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, tá? E da Cultura, no nome aí da Valéria e da Rose. Elas estão, assim, tudo que eu tenho precisado para exercer essas atividades, esse semestre, todas as dificuldades que eu tive, elas abraçaram a causa com muita força, sabe? E aí a gente fez trouxemos 2 escolas, né, 2 escolas públicas para a universidade, para participar das oficinas realizadas pelo Sintegra, que é a Semana de Integração entre as diversas áreas de conhecimento da universidade. E foi uma parceria entre a Querubim, a Universidade das Crianças, e o PIBID da Pedagogia. Então, agora, eu acho que vem um link aí importante, né, de trabalhar, que eu estou começando a ter acesso
ao pessoal da pedagogia, o pessoal da pedagogia vendo a importância da divulgação científica também como uma ferramenta, né, de trabalho, e aí a gente está construindo essa perspectiva, começando a pensar numa construção em que a gente consiga, talvez, articular mais forças, né, para que essas crianças venham mais vezes na universidade. Então, aí eu coloquei também, né, e de repente a gente já joga para a conversa, e talvez eu tenha falado muito, mas para o debate, né, como melhorar esse acesso, porque as ações que a gente tem, e o Sandro deu alguns exemplos, que são bem interessantes para a criança no espaço universitário, né, uma vez que a gente sabe que essa cultura científica é importante a gente saber como a ciência ela funciona, o que está por trás do saber científico, opinião crítica, né, para a mudança de realidade. Então, colocar essas crianças realmente lá nos debates com os vereadores na prefeitura, tanto para melhorar os aspectos relacionados à sua realidade e à nossa realidade, né, consequentemente. Então, já existem algumas tentativas que nos inspiram e que eu achei, assim, muito boa essa possibilidade de troca, né, para a gente realmente materializar isso. Então, assim, para melhorar o acesso, eu acho que a gente tem que construir e solicitar, né, que isso vire uma política universitária, né, colocar ali, de repente, a Universidade das Crianças ou né, em associação com o grupo o Coletivo Acolhe, com uma creche, um espaço de ciência e, ao mesmo tempo, de acolhimento em conjunto para acolher as crianças e fazer desse espaço um espaço realmente em que as crianças vão ter acesso ao conhecimento científico, à universidade, né, na tentativa de diminuir aí as desigualdades sociais. Então, fazer uma agenda, uma rotatividade de ações, mas para isso a gente precisa de todas essas políticas, de transporte, de incentivo financeiro, né? E aí de fazer um levantamento, de repente, de várias dessas frentes que estão trabalhando com crianças. Então, eu conhecer a Ellen agora, conhecer a Juliana, conhecer, né, Sandro, conhecendo outros pesquisadores da área, a gente pode pensar em ações que materializam isso que a gente tanto almeja, que a gente fala e que é necessário. Bem, eu acho que é isso, né? Agradeço pelo espaço. Eu vou terminar aqui a minha apresentação para a gente debater, né? Conversar um pouco mais sobre o tema. Obrigada, viu, Lucineide e Juliana? Nós quem agradecemos, Luana, a sua presença, que fechou aí, né, esse diálogo, assim, fechou abrindo agora para um debate, né, mas, assim, trouxe, né, importantes contribuições também. Assim, eu acho que eu estou muito emocionada, né, de discutir sobre esse tema é muito importante, muito caro, né, para a gente parar para falar sobre as crianças, mas não só falar sobre as crianças, né, Sandra, mas de pensar como fazer algo com as crianças. Eu acho que é isso, de pensar as políticas, mas de pensar também nossas práticas com as crianças. Daí, assim, essa preocupação, né, da gente estar fazendo essa discussão aqui hoje, para que a gente também não faça essas implementações nossas, né, embora a gente tenha experiências bacanas ocorrendo na universidade, mas a gente não sair atropelando também nesse acolhimento e fazer ele de forma que a gente fira os direitos das crianças. Então, é muito nesse contexto que a gente quer debater agora com vocês, né? Eu acho que a gente vai abrir para todos que quiserem fazer pergunta, que pode ser no chat, pode abrir o microfone e fazer, mas uma primeira que eu queria já provocar era nesse aspecto mesmo, assim, de... que qualquer um de vocês pode escolher para responder, mas é nesse ponto dos espaços mesmo que a gente já está criando alguns, né, da biblioteca, vamos pensar em vários aí que pode surgir no decorrer aí,
mas assim, de preocupação, porque a gente sabe que nesses espaços tem que ter essa garantia, né, do direito, do que o Sandro trouxe aqui muito para a gente também, que não de um sujeito só, das faltas, das ausências, que é esse lugar que a gente tinha da criança, né, por mais que ele pode existir ainda, mas também é um sujeito que participa, né, que é protagonista desse processo, né, que quer, como diz Luana, que precisa a gente fazer perguntas para eles, não, né, e ouvi-los, né? Eu acho que é nesse contexto, mas também aí dentro dessa criação dos espaços, tá ouvindo? Sim, não, é que a Juliana está pedindo para pausar a gravação. Ah, tá. Mas não precisa fechar o microfone, não, viu, Lucinete?